Boa tarde, população guaribense. Hoje, durante o dia, no período da manhã, como eu disse a vocês, isso é uma guerra, gente, e é verdade, é uma guerra. Nós nos reunimos junto com advogados da prefeitura, secretários. Nós soltamos um novo edital. Por que disso? Porque as coisas são dinâmicas, as coisas acontecem muito rápido. Vou ponderar aqui algumas coisas. Primeiro, a humanidade não vai ser extinta. 80% das pessoas que estão fora dos grupos de risco, que já é bem conhecido por todo mundo, essas pessoas desenvolverão de forma leve e ficaram imunes ao vírus. 20% vão ter complicações e vão precisar de algum atendimento hospitalar. Agora, desses 20 que vão complicar, que são os grupos de risco, as faixas etárias mais avançadas, aproximadamente 3 e 4% vão precisar de respirador. Fiz uma continha com o infectologista da prefeitura, uma continha otimista. Se essa doença entrar em Guariba e fugir do controle, nós vamos precisar aproximadamente de 100 a 150 respiradores. Nós temos 5 ou 6 me informaram hoje. A gente está tentando comprar novos respiradores para a cidade. Mesmo assim, que eu consiga comprar mais 3, 4 respiradores, nós vamos barrar num problema. Nós não temos médicos intensivistas em Guariba. Não tem intensivista aqui. Gente que está habituada a trabalhar com respirador. Gente que está acostumada a lidar com eles regular. O pessoal de Guariba tem treinamento para instalar um respirador, mantê-lo. Agora, manter 14 a 21 dias, precisa de alguém especializado. O pessoal daqui de Guariba é bem treinado, é bem capacitado, mas eles precisam, a gente precisa de alguém, um especialista, que manter alguém no respirador e bem durante 14 a 21 dias é complexo. Precisa de gasometria, precisa de um laboratório mais equipado do que o nosso. Então, gente, vocês têm que se conscientizar de uma coisa. A humanidade não vai deixar de existir, mas uma parte significativa dela vai falecer. E vão ser principalmente, isso sempre foi assim na humanidade, quando a gente, nos primórdios do mundo, o homem já corria de Tiranossauro Rex e outros dinossauros aí, até que a gente aprendeu a se agrupar e aprendeu a enfrentá-los. E a natureza é assim, os mais fortes sobrevivem. Isso vai acontecer de novo. Então, o que os governos todos, federal, estadual e municipal, estão tentando fazer? Nós estamos tentando fazer com que tenha pouca gente infectada. Vão aparecer casos de infecção aqui. Nós já temos um caso suspeito, está aguardando a confirmação laboratorial, que é o Adolfo Lutz, devido à sobrecarga, só está dando resultado com 6 dias ou mais. Não tem como a gente comprar o kit para fazer exame aqui. Ouvi ontem uma comunicação do Ministério da Saúde que eles vão comprar 10 milhões de kits. Qual a população do Brasil? Mais de 200 milhões. Então, gente, eu postei aí um quadrinho hoje que é irônico, mas é verdade. Não tem máscara, não tem álcool gel, não tem luva. Vocês acreditam que vai haver leito de UTI? Não vai, gente. Para atender todo mundo? Não vai. Em nenhum lugar do mundo isso chegou a acontecer. Nem na China, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Então, a chance nossa é evitar que esse vírus chegue aqui e quando chegar, que pouca gente seja contaminada.
Por isso que a gente pede encarecidamente à população, evitem aglomeração. Hoje, eu dei uma volta pela cidade, sabe? Para observar. E vi coisas interessantes, sabe? Primeira coisa, gente, nós não estamos de férias. Eu vi as famílias reunidas, com vizinhos, com amigos, fazendo churrasquinhos. Ó, congraçar é muito bom. A gente conviver com amigos é muito bom, só que vocês não entenderam. A gente fechou escolas, fechou vários setores da prefeitura, o comércio, boa parte, o que não é essencial, foi fechado, mas as pessoas se reúnem em grupos. Isso dá aglomeração, gente. Cada um tem que ficar na sua casa, gente. Põe na sua cabeça. Cada um tem que ficar na sua casa. Não é para chamar os parentes, os irmãos, os amigos, os primos e fazer uma festa. Nós estamos proibindo festa em Guariba. Não vai ter, agora não é hora de festa. Vamos deixar para fazer festa quando a gente passar por essa crise. Aí nós vamos poder ficar juntos novamente. Se a gente não fizer isso e o sistema de saúde entrar em falência, não vai ter hospital para todo mundo. E quando tiver, não vai ter tratamento adequado. As pessoas vão morrer sem tratamento. Nós médicos vamos ter que escolher quem vai viver e quem vai morrer, certo? Então, gente, primeiro a população precisa se conscientizar disso. Não pode haver aglomeração. Ah, mas são meus amigos, a minha família. Isso é da aglomeração. E o vírus, para expandir, ele precisa do contato entre as pessoas. Ele passa através de partículas da saliva, que são os perdigotos. São partículas minúsculas. E o vírus vai se assestar no rosto, na mão, em uma superfície, certo? E ele sobrevive algumas horas aí, ou às vezes até dias, dependendo se o local é adequado para ele se instalar. E aí a gente põe a mão, leva a mão ao rosto, põe a mão na boca, põe a mão no nariz ou passa a mão nos olhos. E ele penetra no organismo, certo? Então, gente, é para evitar aglomeração, gente. Eu vi as pessoas sentadas na rua, tudo bem, está calor, né? Vamos ficar na rua, mas fique só entre os teus familiares. Não aglomere vizinhos, crianças. Eu vi aglomerações de mais de 10 pessoas, certo? Então, eu não estou querendo impedir que ninguém vá sentar na rua. Mas, por favor, como a gente está pedindo para não se cumprimentar, mantenham pelo menos 2 metros dos seus vizinhos. A gente não está se cumprimentando, nem se beijando, a gente não está se abraçando. Então, não é para ter contato próximo. As pessoas, o brasileiro, é uma coisa instintiva. Nós somos um povo carinhoso, um povo que gosta de se tocar, de se abraçar. Isso faz parte do caráter da nossa população. Mas agora não é para acontecer isso, gente. Vocês têm que evitar esse tipo de contato, certo? Eu vi as pessoas indo a bares, os donos de bares. Por favor, feche seus bares. Hoje eu já chamei a polícia e a fiscalização. São coisas desagradáveis, sabe? Está sendo muito duro para mim. Eu sei que vocês precisam disso para viver. Agora, não é essencial as pessoas irem beber em bar. Se você quer beber, compre a sua bebida e beba na sua casa. Mas hoje me falaram o seguinte, mas é sem graça beber sozinho. Gente, sem graça beber sozinho, mas você pode estar se contaminando, certo? E o pior, se você se contaminar, você quando é adulto jovem, uma faixa até 40 anos ou até 50 anos, a mortalidade é baixa, mas você vai levar para sua casa. Lá você vai ter um idoso, alguém com mais de 60 anos, que se recolheu e está fazendo tudo direitinho. Ele está ficando isolado, está ficando em casa. E aí você vai levar, como você mora com ele, você vai levar o vírus para ele. E você vai matar teu pai, tua mãe,
teu avô e teu tio, certo? Então, gente, as pessoas têm que entenderem isso. Não é para aglomerar. Quer beber? Compra a bebida e vai beber em casa. Beba sozinho, é uma coisa curta. A gente está esperando um surto do vírus entre os próximos 10 dias. E o que a gente quer é diminuir a incidência de gente doente ao mesmo tempo. Por quê? Se tiver muita gente doente ao mesmo tempo, o sistema de saúde vai entrar em falência, certo? E aí mesmo quem tem dinheiro não vai ter hospital para internar. Ribeirão não vai suportar a sobrecarga que a região vai impor aos hospitais de lá, certo? E os hospitais das cidades próximas a nós, poucas cidades têm UTI. Se eu não me engano, é só Sertãozinho e Jaboticabal. Mas a capacidade dessas UTIs, não dá nem para a população deles. Então, muito menos para a população ao redor. E isso, não adianta querer jogar a culpa nos governantes. Nenhum país do mundo está aguentando essa sobrecarga, como eu já citei aqui. Então, gente, só tem um jeito, nós nos cuidarmos. Eu acho que depois disso a gente vai sair mais solidário, e ter mais um sentido de coletividade. Nós vamos sair melhor do que nós entramos nisso. Agora, para que isso aconteça, a necessidade de a gente colaborar, para que as pessoas que a gente conhece, as pessoas pela qual a gente tem amizade, que a gente tem amor, possam sobreviver. Eu tenho familiares idosos, e eu também sou idoso, e eu quero sobreviver, certo? Então, há necessidade de que a gente se precavenha, sabe? Gente, é muito importante. Outra coisa que eu vou pedir também, que eu vi hoje, né? Eu baixei esse novo decreto. Nenhum bar, nenhuma pizzaria vai colocar cadeira nas calçadas, e nem lá dentro. Nós vamos começar a fiscalizar aos donos de comércio. Eu sei que vocês precisam do comércio para poderem sobreviverem e pagarem os seus impostos e pagarem as suas contas. Mas o que a gente está pedindo é um curto sacrifício por pelo menos 14 dias. Por quê? Com isso, o período que está programado esse pico de infecção, de infestação das pessoas. A gente tem um pico controlado. Então, nós vamos fiscalizar, gente. Em relação às entradas da cidade, né? Nesse decreto, eu baixei um artigo aonde eu pretendo, eu estou estudando, sabe? É difícil para mim definir, mas eu estou muito preocupado com o povo de Guariba. Nesse decreto, para vocês entenderem, a gente vai, se chegar a fechar, entendam bem, se chegar a fechar, eu estou estudando isso, eu tenho procurado me informar, tenho procurado saber como os outros países agiram, porque aqui no Brasil, ninguém sabe o que fazer direito, sabe? Nós nunca vivenciamos isso. Então, eu estou estudando. Agora, se precisar fechar, fiquem as pessoas que moram em Guariba, que residem em Guariba, as pessoas que trabalham em Guariba, as pessoas que trabalham fora. Eu não vou atrapalhar o fluxo de vocês. Eu não pretendo mexer com o fluxo de ônibus interurbanos, sabe? Ônibus que vão para Jaboticabal, Ribeirão e assim por diante. Ônibus interurbano. O que eu pretendo limitar é o acesso de pessoas que não moram em Guariba, certo? Pessoas que venham fazer alguma coisa aqui. Eu pretendo limitar o acesso de ônibus e vans
de excursões, certo? Aproveitando a dica, estou sabendo que um pessoal de Guaíba foi para Bahia, tem gente que foi para Recife. Gente, por favor, se identifiquem na Secretaria de Saúde, para que vocês recebam orientação de como vocês devem se portar. Vocês vão ter que fazer uma quarentena que vai ser designada pela Secretaria da Saúde. Nós vamos orientá-los como vocês têm que se portar, os cuidados que vocês têm que ter consigo mesmo, com vocês mesmos e também com a sua família, certo? E acreditem, vou citar o exemplo do presidente do Brasil. O Bolsonaro foi para os Estados Unidos. No avião dele, 22 pessoas estão contaminadas. Então, é muito importante vocês se identificarem. Vocês vão ligar na Secretaria da Saúde e pedir para que vai ter lá alguém que vocês querem falar com alguém para orientar sobre os cuidados que você tem que ter sobre essa quarentena que você vai ter que fazer. Porque se você não se cuidar de modo adequado, se você não souber como você tem que se portar, você pode, de repente, demorar para perceber que você está adoecendo e, em seguida, você pode ficar doente, você pode perder o tempo. Ou então, o que é pior, você contaminar os teus familiares. Não vamos fazer igual foi feito numa cidade vizinha nossa, certo? As pessoas, não sei por que motivo, mas as autoridades, pelo que eu entendi, não foram informadas no tempo devido. E deu no que deu. Nós já temos 2 pessoas que lá já têm o coronavírus confirmados e mais alguns que estão aguardando os testes. E vamos ter muita gente lá também, porque eram mais de 100 pessoas. Então, gente, não precisa temer o sistema de saúde. O sistema de saúde é parceiro de vocês. Vocês vão saber se cuidar. E como eu sempre falo, a preocupação minha em relação ao coronavírus é procurar informá-los para que vocês adquiram conhecimento. E gente bem informada sabe se cuidar e sabe evitar de transmitir a doença. Vou repetir os cuidados em relação ao fechamento da cidade. Nesse decreto, eu passei a ter poder de fechar as entradas da cidade. Estou estudando isso com muito carinho e com muita preocupação. Seria muito mais fácil se o governo federal tomasse essas medidas, sabe? Mas o governo federal, o Brasil é um país gigante, é um continente. E cada região tem as suas características. E não existe receita de bolo, tratar todo mundo igual. Cada local tem suas peculiaridades e vai ter que tomar uma medida própria para aquele local. O governo federal vai demorar para fazer isso, sabe, gente? Vai demorar, infelizmente. Ele não tem agilidade para isso e também quem nos dirige não está tendo essa sensibilidade, não tá dando a devida importância, pelo menos pelo que ele se expressa, para essa doença. Isso não é invenção de chinês, certo? Isso é uma coisa que existe e apareceu de lá. Então, o que nós vamos fazer? Eu não pretendo limitar o transporte oficial, Petito, Ramazini e outras. Isso eu não tenho esse poder. O que eu pretendo limitar, nem os ônibus de turma, nem as pessoas que vão em vans para usinas, que vêm em vans para cá, o que eu pretendo limitar é o acesso de ambulantes, de gente de ônibus de excursão, de vans que venham sem ter que não tem um vínculo com a nossa cidade, de veículos, de carros que não têm um vínculo com a nossa cidade. Eu não sei se vou fazer isso, sabe? Eu estou analisando. A coisa é dinâmica. Todo dia nós vamos conversar, certo? Procurem se informar no site da prefeitura.
procure se informarem no site do governo do estado, procure se informar no site do Ministério da Saúde. Existe muito boato, sabe? E isso vai gerando ansiedade, vai gerando nervosismo e pânico. Então procure ter uma informação num site oficial. O que mais, gente, que nós vamos conversar hoje? Eu estou me empenhando em conseguir mais máscaras. Por quê? Eu tenho 300 máscaras só. Eu não tenho mais. Eu tenho 500 luvas. Eu tenho 45 litros de álcool gel. Isso vai ser priorizado o atendimento ao pessoal da saúde e aos funcionários que vão estar expostos. Queria aqui solicitar à população, isso é um esforço de guerra. A Secretaria de Ação Social, eles estão começando a fabricar luvas de pano. E o governo e o Ministério da Saúde permite que essas luvas sejam usadas pela nossa população, certo? Então, quem procure a nossa Secretaria de Ação Social, as costureiras, para que vocês costurem máscaras de pano. Essas máscaras poderão ser muito úteis e podem ser usadas pela nossa população e também pelos nossos funcionários. Porque eu não estou conseguindo máscara, nem gorro, nem luva. Eu estou pedindo isso para o governo do estado há mais de 2 semanas, certo? E amanhã eu vou fazer um pedido de álcool a 70% para as usinas aqui ao redor, que é o álcool que nós vamos utilizar para fazer higiene das nossas mesas, dos nossos veículos e também e vamos dar para os nossos funcionários. Mas quem puder costurar em casa, vocês não podem se aglomerar, sabe? Fazer um grupo de senhoras e esse grupo vai costurar em conjunto. Não, vocês têm que costurar isoladas. Quem souber costurar e puder, procure a Secretaria de Ação Social, procure lá uma das nossas assistentes sociais ou a secretária, a senhora Lia, e ela vai fornecer um modelo que vocês possam, através desse modelo, confeccionarem máscaras. Isso vai ajudar muito a nossa cidade. Então, gente, eram essas coisas que eu tinha a dizer hoje. As dúvidas, né? Vocês coloquem essas dúvidas em um portal da prefeitura aí. Eu estou pedindo para a Secretaria de Comunicação, a Diretoria de Comunicação, que monte um local e a prefeitura vai procurar responder na medida do possível, sabe? E mais uma vez eu volto a pedir aqui, não sobrecarreguem o nosso pronto atendimento, gente. Não adianta querer correr todo mundo para pronto-socorro. Se você vai lá com algo que não é importante, você pode sair com uma coisa importante de lá. Você pode se contaminar. Eu já falei e vou repetir. O pronto-socorro nosso é um corredor estreito e as pessoas não podem se aglomerarem. E dentro, em breve, nós vamos montar ali, onde ficava o SAMU, um local de triagem. O que vai ser essa triagem? Nessa triagem, as pessoas vão chegar e elas não vão ter acesso ao pronto-socorro. E elas vão passar por uma avaliação de um médico ou de alguém técnico. E as pessoas que realmente tiverem necessidade, elas vão entrar. Se alguém chegar com tosse, febre, saturação de oxigênio baixa, ele vai ganhar uma máscara. E aí ele vai adentrar ao nosso pronto atendimento e vai ter um atendimento prioritário. Agora, quem chegar lá sem febre, porque está com uma coceira na garganta, está com uma tosse seca,
mas a saturação de oxigênio é boa, não está com falta de ar, ele vai ser mandado embora para casa. Isso vai ser uma medicina de guerra, isso vai ser um atendimento rápido e simples, certo? Então, gente, o que nós estamos pedindo é que as pessoas, eu sei que é um período difícil, que as pessoas ficam em pânico, mas autoanalisem. Já tem alguns programas que já estão correndo pela internet aí, inclusive tem um muito bom do Hospital das Clínicas de São Paulo, tem um enfermeiro virtual. Procurem esse programa. Lá você vai respondendo sim ou não algumas questões e ele diz para você o que você deve fazer. Isso tem uma fundamentação científica. É um programa muito bom. Então, gente, nós estamos preparando isso. E esse mesmo tipo de triagem nós vamos fazer nos ambulatórios, certo? De modo também a poupar o sistema de saúde público, porque se eu estressar esse sistema, se os médicos adoecerem, se a enfermagem adoecer, eu não tenho como substituí-los muito. É difícil a gente substituir, apesar de eu já ter, nesse decreto, poder de contratar, certo? Contratar as pessoas, contratar médicos, contratar enfermagem, assim por diante. E nós vamos fazer isso, mas nós vamos também estabelecer uma triagem. E uma coisa que eu queria pedir encarecidamente à população, não é para agredir esses triadores, sabe? Eles estão tentando organizar o serviço de saúde. E as pessoas têm que se controlarem, sabe? Não é para tentar agredir, nem verbal, nem fisicamente, muito menos fisicamente, esse pessoal triagem. Vai ter uma triagem, então, a nível do pronto atendimento na Santa Casa e nos ambulatórios. Isso vai demorar, vai levar alguns dias, mas vai acontecer, certo? Amanhã começa a campanha de vacinação. Está programado para os idosos e os profissionais de saúde. Eu vou tentar organizar com que as pessoas elas não entrem todas nas salas de espera das salas de vacinações. As pessoas vão entrar em pequenos grupos e elas vão ter que ficar ao ar livre em uma fila. E eu peço para que as pessoas fiquem no mínimo 2 metros uma da outra, sabe? Porque se eu aglomerar os idosos, eu estou querendo dar uma chance para o corona contaminar os idosos da nossa cidade. As próximas faixas etárias de vacinação, provavelmente eu vou levar para escolas, as escolas que estão fechadas. Aí eu vou ter mais espaço, mas eu preciso organizar isso, sabe? Então, gente, amanhã, vacinação dos idosos e profissionais de saúde. Vocês vão encontrar nos postos de vacinações, em várias unidades de saúde, que isso já está sendo divulgado, vocês vamos tentar organizar. E o pessoal que ficar para fora se mantenha pelo menos 2 metros. Não é para ficar encostado um com o outro, lá batendo papo, gente. Não vamos fazer isso, que vocês vão se contaminarem, sabe? Bom, o que mais, gente? Bom, gente, essas eram as notícias de hoje. Então, oficial, Guariba tem um caso, que eu sei um caso. Eu não recebi ainda informe, já tem boato que tem uma outra senhora com gripe, diabética internada, mas eu não tenho isso oficial. Então, o que eu tenho hoje, e nós vamos criar também um placar, onde nós vamos ter, informando o número de casos suspeitos, o número de casos confirmados, número de óbito e assim por diante. Nós vamos criar um placar um informativo desse modo. Então, gente, uma boa tarde a todos, fiquem com Deus, a coisa vai dar certo e evitem aglomeração e os cuidados básicos de higiene das mãos, higiene dos rostos,
as roupas, quando a gente chegar da rua, sapatos é para ficarem fora de casa, comecem a andar de chinelo em casa, troquem de roupa, lavem as mãos e o rosto a hora que chegam em casa, troquem de roupa, coloquem essas roupas, se possível, no sol, porque algum tempo no sol, esse vírus ele morre. E tomem banho, e aí vocês vão ter contato com seus familiares. Aproveitando o gancho do banho aqui. Gente, as pessoas estão em casa agora, né? Estão lavando o quintal, estão lavando o carro, estão regando o jardim demais. Resultado, está faltando água em alguns bairros. Vamos colaborar, gente. Não é para lavar carro agora, deixe seu carro meio sujo. Procurem colocar seus carros expostos ao sol. Por quê? Se tiver algum vírus nele, o carro vai se aquecer. E a temperatura que atinge mata o vírus, certo? Agora não é para ficar lavando o carro. Não lavem toda a roupa, principalmente aos finais de semana, sabe? Se todo mundo querer aqui, o pessoal tem pelo modo como as pessoas trabalham, de quinta para sábado, todo mundo resolve lavar roupa. E aí falta água. Nós não temos o posto 2 da Sabesp funcionando ainda, sabe? É uma coisa lastimável, né? Mas nós temos que tolerar isso. Vou fazer uma reclamação também para a Sabesp e para a Arcesp. Esse poço aí tá quebrado já há meses. E até quando nós vamos ficar nessa situação? Então, gente, a gente tem que desenvolver o espírito coletivo. Vamos colaborar. Senão as partes altas da cidade vão ficar sem água. E não dá para ficar sem... Além de a gente estar tendo uma epidemia dessa, ficar sem água ainda para fazer higiene. Certo? Então, vamos colaborar. Quem mora nas partes baixas... vamos colaborar com o restante da cidade. Vamos desenvolver o espírito coletivo. Bom, gente, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Um bom resto de domingo. E que Deus nos abençoe. Obrigado.